Apóstolos, primeiramente. Eu vou falar um pouquinho sobre louvor e adoração. Depois nós temos uma palavra sobre adoração e louvor. Amém? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, desculpa, Elaine, perdoa. Capítulo 4, versículo 32. Eu sempre esqueço de avisar a Elaine para ela botar no data show, né? E ela fica lá assim, ó, revela para mim também. Mas eu aprendo, Elaine, eu sou perseverante. Faz a luzinha lá, aquela luzinha branquinha que eu lembro. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, diz assim: da multidão dos que criam, era um só coração. Diga comigo, um só coração, uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a cada um qualquer que tivesse necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5, versículo 1. Mas, diga comigo, mas certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno, enquanto o possuías não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste esse desígnio em teu coração, não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e grande temor veio sobre todos os que souberam disso. Levantando-se os moços, cobriram-no e transportaram-o para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquele terreno? E ela respondeu: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado de seu marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram estas coisas. Essa, para mim, eu acho que é uma das palavras mais difíceis do Novo Testamento, mais complexas, e nós estávamos meditando nesse texto, construindo algumas coisas acerca desse texto, compartilhando, e eu fiquei meditando, queridos, uma coisa interessante, porque José, então, chamado pelos apóstolos Barnabé, ele faz uma oferta.
Diga comigo, oferta. Oferta é algo voluntário. Amém? Glória a Deus. Quantos concordam? Uma oferta é algo voluntário. E Deus estava se movendo na igreja, porque a igreja, talvez naquele momento eles não compreendiam, mas a igreja estava começando a passar por um grande período de perseguição, de tribulação. E por causa justamente nós assistimos aqui ontem o filme sobre a ressurreição de Jesus, e isso trouxe um problema muito grave. Por quê? Porque Roma havia falhado, tentando agradar os judeus. Eles transformam Jesus num mártir, alguém capaz de morrer por alguma coisa, e ele estava aqui para isso. E agora um mártir era muito pior do que um Jesus vivo, mas pior do que um mártir, era um mártir que ressuscitou. Aí o negócio pegava, porque se alguém não seguisse antes, ao encontrar com ele ressurreto, com certeza ia seguir. Todo mundo em toda a terra sonha, ou pelo menos já sonhou pelo menos uma vez na sua vida, com a vida eterna. Quantos concordam? Você já sonhou com a vida eterna? Não? Quem já sonhou com a vida eterna aqui? Você já pensou o que vai acontecer naquela linha? Aquela linha, né? Onde os olhos se fecham nessa dimensão terrena e você adentra a eternidade. Eu estava vendo um vídeo muito engraçado hoje à tarde, que me chamou a atenção para isso. Um vídeo sobre o Enem. A gente já ouviu falar do Enem? É um exame, né, nacional do ensino, de avaliação do ensino médio e tal. E, por exemplo, o portão fechava às 11 horas. E tem muitos vídeos engraçados, porque 11 horas o segurança vem, o pessoal vem e fecha o portão. Ou se é uma porta, eles começam a baixar. Alguns se jogam por baixo da porta, outros ainda dá tempo, mas daqui a pouco começa uma multidão de gente chorando, desesperada. Até tem um fato engraçado, uma jovem disse: eu estava orando, abre em nome do Senhor Jesus. Eu estava orando. E aquelas pessoas ficam desesperadas, porque marcaram, precisam fazer aquele exame, desejam entrar na universidade, e chegaram 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos atrasados, e não conseguem entrar. E eles são radicais. Uma vez fechado o portão, não tem mais jeito. Todo mundo pode chegar até eu fechar o portão. Depois que fecha o portão, não entra mais. É mais ou menos assim a eternidade. Todo mundo pode decidir até chegar no portão. Depois que fechou o portão, não tem mais jeito. Alguns arriscaram a sorte e passaram por baixo da porta, se fechando assim, ó. Mas imediatamente depois o outro já não entrou. Não teve a mesma sorte. Aí eu fiquei pensando, quanta gente joga com a sorte e deixa para escolher seguir o Senhor Jesus. Pensa, um dia, quando eu estiver bem velhinho, quem sabe eu vou fazer a vontade de Deus. Agora eu preciso aproveitar a vida, eu preciso desfrutar da vida, e quando eu estiver bem velhinho, eu passo por baixo da porta e pronto, estou salvo. Acontece, tem gente que consegue. Agora eu faço uma pergunta: quem vai pagar para ver? Quem vai arriscar para ver? Porque está se tratando de eternidade. Está se tratando de eternidade. Eternidade é muito tempo. Quanto tempo é a eternidade? Bota o número 1 e vai botando 0 depois do 1. Quanto 0 couber na tua folha de papel, você bota, depois você vai escrevendo. E vai botando 0, é a eternidade. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão, 1 quintilhão, 1 sextilhão. Eu até esqueci assim, os milhão. Ainda nós vamos estar na eternidade. Faz só assim para o irmãozinho lá, assim, ó. Fica quente logo, meu irmão. Você está meio desviado aí, irmão? Dá uma cotovelada aí assim.
Você pensou em brincar aí fora? Fique esperto. Então a igreja estava passando, trilhei, né? A igreja estava começando um período de perseguição. E é claro que as pessoas não podiam trabalhar normalmente, além daquela esperança viva de que Jesus voltaria a qualquer momento, porque a igreja sempre deve esperar Jesus na sua geração, a qualquer momento. Ninguém sabe o dia nem a hora que vai adentrar a eternidade. E a igreja estava aguardando a volta de Jesus. Então, não fazia sentido eu ter um terreno e o meu irmão passando fome. A perseguição na igreja não fazia sentido, porque nós estávamos tudo no mesmo barco. Vai morrer todo mundo, se Roma pegar todo mundo, morre todo mundo. O terreno eles ficam para eles. E eles começam a trazer e começam a suprir as necessidades. Diga comigo, necessidade. Agora pergunta, o que é necessidade, pastor? Necessidade é a igreja pagar o IPVA do meu carro? Não. Necessidade é a igreja pagar minha prestação da Mackenzie? Não. Não. Conforme se tinha necessidade, ia se repartindo, não podia ter necessidade. Aonde é que chegavam as necessidades? Nos apóstolos. Não é assim? Então, se você tiver com a necessidade, não adianta você falar para todo mundo na igreja. Você tem que falar com a liderança da igreja. Amém? Não. Você tem que conversar com o ministério apostólico da igreja. Nunca a igreja vai deixar alguém com necessidade. Nunca. Nunca. Se nós tiver que vender os bancos da igreja para dar comida para o povo, nós vamos vender. Fica adiante nós ter banco na igreja e nossos irmãos com fome. Não é verdade? Faz sentido? Não? Nós vendemos Natan. Não, né, Natan? Nós vendemos Natan. Não. Botamos Natan tocar. Como é que é? Lata de leitinho. Nós vendemos o piano. Pronto. Não faz sentido. E a igreja tinha esse entendimento, queridos. Natural. Isso não tem como quebrar. Era uma sequência, o que acontecia na igreja era uma sequência muito profusa disso. Olha só. Da multidão dos que criam, era um só coração, diga comigo, um só coração. Uma só alma. Um só sentimento. E ninguém dizia, diga comigo, dizia que coisa alguma da que possuía era sua própria, estava sob sua posse, mas não era sua, pertence ao Senhor. Amém? Existia um homem chamado José, levita natural de Chipre. Ele vende um terreno, talvez o terreno fosse em Chipre. Quem me serve um terreno em Chipre? Vamos investir na obra de Deus. E ele vende o terreno e coloca aos pés dos apóstolos o valor do terreno. Ele assentou no seu coração, ninguém era obrigado a fazer isso, mas o José faz. E interessante acontece com ele, porque ele tem o seu nome trocado pelos apóstolos. E eles não chamam mais ele José, mas chamam ele Barnabé, que significava filho da consolação. Ele tratava o consolo, o governo da igreja como sua mãe. Olha aí. Baixa um pouquinho o retorno, que aí eu posso aproximar mais aqui. Ele tratava o socorro, os dons de governos e socorros da igreja como sua mãe, com honra. Quem pegou? Para ele era uma honra socorrer a igreja. Honra. Então os apóstolos trocam o seu nome para Barnabé. Mais tarde esse irmão se torna outro apóstolo com Saulo ou com Paulo. Lá na frente ele se torna também um apóstolo, também um missionário. Por quê? Porque honrar a obra de Deus para ele era como a mãe dele, ele honrava. Glória a Deus. Coisa maravilhosa, né? Aí começa o capítulo 5, que na época não tinha essa divisão. E quando começa o capítulo 5, se você olhar na Bíblia aí, tem a palavrinha mais. Não é mais, é mas. É uma preposição, é isso?
É? Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, certo homem chamado Ananias, com sua mulher, vendeu uma propriedade. Com certeza, como Lucas, ele liga os casos. Ele cita o caso de Barnabé, e ele liga com o caso de Ananias e Safira. Ele liga isso com um mas. Quer dizer que está ligado. Ele cita o primeiro exemplo para poder trazer uma plataforma de sustentação para o segundo. Mas Barnabé faz de um jeito, mas Ananias e Safira fazem de outro. José, que tem o nome trocado para Barnabé, faz de uma maneira, Ananias e Safira fazem de outro. O que significava a oferta de Barnabé? A oferta de Barnabé era uma oferta que trocava a identidade. É um tipo de oferta que transforma a gente em outra pessoa. O levita era do Velho Testamento. O levita era da velha aliança. O levita José, talvez, como ele estava natural de Chipre, ele não tinha nem voltado da Babilônia. Ele era um levita que estava lá em Chipre. A família dele não tinha nem voltado da Babilônia. Esse era o José. Mas o Barnabé não. A oferta dele transforma a identidade dele. Ele agora vai se tornar um apóstolo do Senhor, um missionário. Diga para o irmão do lado: irmão, a tua oferta, da maneira correta, ela vai transformar a tua identidade. Não importa o tamanho dela, não é isso que está em jogo aqui. Mas a oferta precisa mudar quem eu sou. Glória a Deus. Mas Ananias e Safira olharam o que Barnabé havia recebido, almejaram o que Barnabé havia recebido, gostaram de ver que a oferta, porque eles olham de uma maneira carnal, eles viram que a oferta de Barnabé produziu aos olhos deles um título, não uma identidade, mas uma posição. Identidade é quem você é. Posição você pode estar ocupando hoje e amanhã não. Quantos concordam? A posição não é segura. Identidade não. Pode tirar tudo de você, só não pode tirar quem você é. Ananias e Safira se impressionam com a oferta de Barnabé. E Ananias olha para Safira assim: mulher, é o seguinte, eu vou ilustrar, tá? Lá no Velho Testamento foi a Eva que enganou Adão. Aqui eu vou enganar você, tá? Lá foi a Eva que ajudou Adão a pecar. Aqui eu vou combinar com você. Você vai ser o contrário aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos vender o nosso terreno também? Eu com o Barnabé, cara. Barnabé era um levita lá de Chipre. Agora ele deu uma oferta, e agora ele é chamado de filho da consolação na igreja. Era equivalente o que, pastor Chavaré? Líder dos diáconos. Presidente da diaconia. Sumo sacerdote do conselho diretor de governo da igreja. Vamos dar o nosso terreno, quem sabe eles botam a gente de vice-presidente do conselho da diretoria. Aí eles vão, irmão, e botam o terreno no OLX e rapidinho vende. Desapega. E eles vão para casa com o dinheiro, irmão. A hora que eles veem o dinheiro, eles começam a suar frio. Eles olham assim: que títulozinho mais caro vai ser esse? Ser apóstolo é caro, né? Vale o terreno que é 500 mil, 300 mil, sei lá. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um caixa 2.
fazer um caixa dois com Deus. Deus não é o Sérgio Moro, Deus nunca vai descobrir. E eles retêm parte do preço, a Bíblia não diz quanto que foi, mas eles resolvem ficar com uma parte e chegam no culto, trazem a oferta, colocam aos pés dos apóstolos. Tudo certo, só os dois sabiam, os dois haviam combinado, os dois decoraram a mesma história. É assim. Aí chega aquela hora de encarar o problema, né, irmão? Eu vou dar um mérito aqui para Ananias. Eu vou. Porque Ananias pelo menos era homem. Porque tem homem que manda a mulher na frente. Vai lá você então. Eu não vou. Resolve você. Não é assim? Ananias pelo menos foi baita machão. Não, eu vou na frente, a mulher vai depois. Então eu vou depois. Glória a Deus, hein, irmão? Já tinha acontecido um pouco de conversão no Ananias. Ananias vai na frente. Pastor, pastor Pedro, pastor, eu vim trazer uma oferta aí e tal, também. A gente vendeu um terreno e tal. Se não, coloca lá no altar, lá no chão lá. Beleza. Aí na hora do culto, Ananias traz a oferta. O apóstolo Pedro diz assim: ô Ananias, pois não, pastor, quem sabe agora eu vou mudar o meu nome, até porque Ananias não é um nome talvez muito bonito. Vou mudar o meu, agora vai ser a hora de mudar o meu nome também. Uau! Se fosse até a gente, não tem que cuidar com gente nos dias de hoje, se a gente não abrir os olhos, a necessidade da igreja, meu irmão, Pai do Senhor, obrigado, meu Deus te abençoe. Aleluia. 70% é melhor do que 100 mesmo, tá bom do que nada. Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo. Vou falar um negócio bem sério para você, Senhor. Tem gente que pensa que pode mentir para um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Dá uma piscadinha para o irmão assim. Dá não, irmão. Dá não. Dá não. O apóstolo até pode ficar quieto, mas dá não, ele sabe. Vai olhar no teu olho, se tinha aquele que vai entrar, ele olhava e entrar assim, você assim. Ai. Aí a pessoa já tosse para cá. Ô Ananias, escuta, o terreno era teu? Era. Alguém pediu para você isso? Não. Por quê? Olha a fala de Pedro, irmão. Por que tu deixou Satanás encher o teu coração e mentisses ao Espírito Santo? Ele não mentiu para Pedro, ele não mentiu para a mulher, ele não mentiu para a igreja, ele mentiu ao Espírito Santo. Só para não ficar muito triste assim o ambiente, diga para o irmão do lado: irmão querido, a mentira não é contra a igreja, não. O líder da igreja é o Espírito Santo. E mentir ao Espírito Santo, fala para eles, prega para ele, me ajuda, gera morte. Nem sempre uma morte como aconteceu com Ananias e Safira. Você vai ver lá na frente Paulo falando para a igreja de Corinto. Ele diz: olha, vocês tomam a ceia indevidamente. Ele está falando mais ou menos a mesma coisa, sem discernir a igreja, sem discernir o corpo de Cristo. Por vocês fazerem isso, o mesmo julgamento do Espírito Santo sobre Ananias e Safira vinha sobre aquelas pessoas. Aí diz assim: por isso há entre vocês gente que dorme, gente fraca e gente que fica doente. Eu estou falando da Bíblia, só falei da Bíblia até agora, irmão. É a palavra de Deus. Amém? É que nem sempre se prega tudo da Bíblia, né? Eu gosto de pregar de tudo.
Por isso que há entre vós doentes, fracos, gente que dormem, ou seja, a mesma figura de dormir é a figura de morrer, ou seja, uma morte da alma, uma morte dos sentimentos, uma morte da capacidade de sentir a presença de Deus, a morte da capacidade de sentir afeto pelas pessoas, a morte do sentimento de desejar que outras pessoas sejam salvas, a morte do sentimento de amor fraternal, de amor incondicional, do amor, começa a acontecer essa morte, quando a gente não discerne a igreja. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, é a palavra mais linda para mim sobre a ceia, e trata sobre isso, e o apóstolo ensina assim: gente, examina isso, é simples, não precisa complicar nem ficar triste. Examina-se o homem a si mesmo, ou seja, passa um escândalo em você. Se você estiver nessa condição, participa do corpo e do sangue de Cristo. Ou seja, muda de ideia, só mudar, irmão. Eu só estou destacando aqui. Essa palavra não é uma palavra de condenação, mas é uma palavra de luz, amém? A Bíblia diz que ela própria é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Sabe o que nós entendemos aqui nesse texto, queridos? O seguinte: Ananias e Safira queriam experimentar o que Barnabé experimentou, mas não estavam dispostos a pagar o preço. A gente olha uma unção, a gente olha uma bênção, a gente olha um evoluir espiritual, a gente olha um evoluir ministerial, e a gente diz: eu queria tanto ter essa unção, eu queria tanto pregar desse jeito, eu queria tanto viver isso, eu queria tanto ser um pastor assim, eu queria tanto ser um diácono assim, eu queria tanto ser um músico assim, eu queria tanto ser isso, ser aquilo. Mas quando nós somos colocados diante do preço, nós tentamos conseguir por um preço menor. E aí gera glória a Deus. Está para dar glória a Deus? Eu vou encerrar esse momento de oferta dizendo assim: mas tudo isso só para uma oferta. Esse era um momento de oferta da igreja primitiva. Esse era um momento de oferta da igreja que Pedro era o pastor. Eu não queria congregar com Pedro, não. Quem queria congregar com Pedro aí? Vamos congregar com o pastor Leandro. O pastor Leandro é mais manso, né? Pedro não, cara. Os caras, a gente não dá oferta direito na igreja do Pedro, a gente morre, cara. Tá, é doido. Não deu nenhuma chance para Ananias. Ó, se você não ouvir conselho, minha mãe sempre dizia isso, você vai ouvir coitado. Minha mãe dizia: meu filho, quem não ouve conselho, ouve coitado. Não é verdade? Uma pessoa que não ouviu o conselho, quase sempre depois ela ouve: coitado. Como é que foi acontecer isso com ele? É verdade? Eu tomei uma decisão da minha vida. A palavra é a verdade. Vamos dizer aquela história bem antiga, né? Se a Bíblia dizer para mim que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu acredito. Eu acredito porque Ele é Deus. Ele é o autor da vida. Ele é o autor da sua própria palavra. E ela é viva. Eu posso me equivocar, você pode se equivocar, o mundo pode passar, o céu e a terra vai passar, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar, elas irão se cumprir. Nós decidimos ser seguidores, aleluia, ser discípulos de Jesus, ser seguidores. Irmão, fica tranquilo. Nenhum pai vai castigar um filho aprendendo a andar. Glória a Deus.
Às vezes as pessoas mais novas ouvem uma palavra dessa, mas de pouco tempo de caminhada, dizem: meu, ser crente, ou como a gente dizia antigamente, virar crente, né? Eu gostava desse termo, porque isso, década de 80, década de 90, era interessante, porque era um senso comum quando as pessoas diziam: vou virar, não quero virar crente hoje, porque virar crente já era no imaginário comum, virar. Eu andava desse jeito para lá, agora se eu ficar crente, ou virar crente, eu tenho que virar para cá, e o que eu fazia lá eu não faço mais. Hoje não, irmão. E a gente dizia assim, aí tinha o censo, né, do IBGE, não sei se na época era IBGE dizia assim, dizia espírita, evangélico, isso, aquilo, católico e católico não praticante. Lembra? Só se tinha isso na igreja católica. Católico, o que você é? Sou católico, mas não praticante. Agora tem, infelizmente, evangélico não praticante. É a nossa tristeza. Vai na igreja, assiste culto, levanta a mão, até traz oferta, mas não paga o preço da caminhada com Jesus. Quer tudo que a gente tem, só que por um preço mais barato. Mas isso não é o pior, irmão, porque a culpa não é dessas pessoas. A culpa é quem vende mais barato. O fato de vender pelo preço certo, isso me traz um consolo muito grande no versículo 32 do capítulo 4. Porque mesmo a igreja sendo séria, havia uma multidão. Oh, só o Jonathan entendeu. Vamos encerrar o culto? Tá bom, né? Fique de pé comigo. Irmão, olha só, querido, uma verdade a respeito de Deus. E ela é tão dita, essa verdade a respeito de Deus, pelas pessoas que não creem em Deus. Deus não precisa de dinheiro. Amém? Deus não precisa. Ele é dono da prata e do ouro. Todos os recursos vêm dele, são dele. Então por que esses negócios, pastor? É porque a gente precisa deixar de amar o dinheiro. Aleluia. Nós precisamos deixar de amar o dinheiro. A Bíblia chama o amor ao dinheiro em uma personificação de um demônio chamado Mamon. E ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Deus não fala isso do diabo. Deus fala isso dessa personificação da riqueza chamada Mamon. Olha só, não é o dinheiro que é Mamon, é o amor ao dinheiro. Amém? Não é o dinheiro é uma bênção. Glória a Deus. O recurso de Deus é dado para você cumprir o seu propósito. Deus te dá um recurso. Tudo que você tem que é conquistado legalmente é dado por Deus para você cumprir o teu propósito. Se você entender isso, Deus vai abençoar você poderosamente. Porque à medida que você tem uma visão, certo? Ou seja, você sabe o teu propósito e você tem uma visão, e você começa a caminhar em direção ao teu propósito, você tem uma visão, Deus te dá a provisão. Provisão. Visão, provisão. Aleluia. Deus não fez assim com Israel no deserto? Deus faz eles andar no deserto para eles conhecerem isso. Ah, Moisés, não tem água. Toca na rocha, vem água. Ah, Moisés, não tem pão. Acorda de manhã, Deus dá aos seus amados enquanto dorme, e o maná estava lá no chão. Ah, estamos com saudade. Eu acho que eles eram gaúchos, irmão. Estamos com vontade de comer um churrasco. Deus manda codornize. Que lá não tem boi, irmão. Lá a gente só come frango. Tudo isso, irmão, para você entender que parte fundamental da espiritualidade, parte fundamental do amadurecimento espiritual,
e do caminhar com Deus é entender como você se relaciona entre Deus e o teu dinheiro. Aleluia. A obra de Deus, ela vai ser feita. A igreja vai vencer. Lá em Apocalipse, no último capítulo da Bíblia, quando tudo terminou, quer ver? Passou o anticristo, passou a grande tribulação, passou o tribunal de Cristo, já passou o lago de fogo, passou tudo, irmão, tudo que acontecer na Bíblia. Quer ver? Deixa eu abrir aqui para você. Meu Deus do céu, tem folha depois da minha. Lá no versículo 17 do capítulo 22 de Apocalipse, passou tudo, irmão, terminou tudo, toda a história. Está adentrando agora a eternidade com o Senhor. No versículo 17 diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. A igreja vai estar lá. Vai passar tudo, e a igreja e o Espírito vão estar dizendo: vem, 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 vem. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Só para falar para você que isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com você e Deus. Como você se relaciona, como você trata o dinheiro, ou de acordo com aquilo que a palavra diz, ou de acordo com aquilo que você acha. Mas aquele pessoal achou que estava chegando cedo no Enem. Eles acharam, aí você vê depois: ai, eu achei que dava tempo, ai, eu olhei, o tempo estava nublado, já não sabia que era meio-dia, ai, e aí, deixa eu entrar? Não. Então nós vamos honrar o Senhor, queridos, amém? Com a nossa oferta, com o nosso dízimo nessa noite. Geralmente eu falo um pouco mais desse assunto no sábado, na quarta-feira. Mas hoje o Senhor queimou o meu coração. Estava conversando aí, Bernardo, esses dias, gerando essa palavra. Meu Senhor do céu, que palavra forte. Que palavra forte. Pega a tua oferta na tua mão, pega o teu dízimo. Senhor, eu quero te honrar. Eu quero te honrar, Senhor. Eu quero declarar com a minha contribuição que o Senhor está em primeiro na minha vida. Não tem a ver com o valor, não tem a ver com a quantidade, nem com o tamanho, mas tem a ver com o meu coração, Senhor. Eu estou trazendo para o Senhor do melhor. Estou trazendo para o Senhor com honra. Eu entrego a minha vida, o meu coração, a minha adoração, o meu louvor a Ti com honra, Senhor, nessa noite. Eu quero ser um homem de honra. Eu quero ser uma mulher de honra. Por isso nós viemos diante do altar do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode trazer, querido. Senhor, formoso és. Aleluia. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia. Vamos continuar. Amém. Vou continuar falando da igreja, amém? Abre a Bíblia comigo. Salmos. Quando o pastor André abriu o culto hoje, digo: eita, nós estamos no mesmo canal. A irmã Nara também mencionou parte desse texto. 45, versos 1
em diante. Aleluia. Pode sentar, querido, pode sentar. Eita glória. Salmo capítulo 40, desculpa, Salmos 45, Salmo não tem capítulo. É um livro de cânticos. Amém? 45. Aleluia. Diz assim: o meu coração transborda de palavras boas. Dirijo os meus versos ao rei. A minha língua é qual pena de um hábil escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se derramou nos teus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, na tua glória e majestade. E em tua majestade cavalga vitoriosamente pela causa da verdade, da mansidão e da justiça. E a tua destra te ensine coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei. Os povos caem debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a acácia. Dos palácios de marfim, os instrumentos de corda te alegram. Filhas de reis estão entre as tuas ilustres donzelas. À tua mão direita está a rainha, ornada de ouro de Ofir. Ouve, filha, e olha, e inclina os teus ouvidos. Esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Então o rei se afeiçoará à tua formosura. Ele é teu Senhor, presta-lhe, pois, homenagem. A filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão a teu favor, ou melhor, o teu favor. A filha do rei está esplendente lá dentro do palácio. As suas vestes são entretecidas de ouro. Investido de cores brilhantes, será conduzida ao rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença. Com alegria e regozijo serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Tu os farás príncipes sobre toda a terra. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Aleluia! Irmão, esse salmo é quase um capítulo adicional de Cantares, porque ele usa a mesma figura de linguagem. Até se acredita que os autores estavam escrevendo justamente sobre, no seu sentido literal, em respeito a Salomão e a sua rainha, e as suas donzelas e o seu reinado. Mas, porém, esse salmo é um salmo messiânico. Esse salmo é uma profecia do Messias. Esse salmo é uma profecia de um relacionamento entre o Messias e a sua noiva. Um relacionamento de intimidade. Queridos, primeira parte do salmo, ele mostra a glória do rei. E depois, na segunda parte, ele mostra o que a glória do rei reflete na noiva. O que o relacionamento com o rei, a intimidade com o rei, produz de causa e efeito na noiva. Quem é a noiva? Faz assim.
Faz assim: a noiva é a igreja. Aleluia. Mas eu quero levar você, queridos, nesse salmo a um lugar de oração. Eu quero levar você nesse salmo a um lugar de intimidade. Eu quero levar você nesse salmo a um lugar secreto com Deus. Ó, até quando eu vi hoje que eles esqueceram de descobrir o piano aqui, digo que foi profético. Nós estávamos falando essa semana, de vez em quando a gente se esconde aqui, ó. Aleluia. E a gente fica aqui. Santo, Santo, Tu és. Cheira me candara handara soro no bom manasai. Aleluia. Sai daqui agora. Glória a Deus. Ei, uma visão linda, queridos, mas produzida num lugar como esse. Os autores, a história diz que os autores eram os filhos de Coré. E eles se reuniam na tenda, ou no templo, ou no tabernáculo. E eles ficavam ali adorando o Senhor, e louvando o Senhor, e engrandecendo o Senhor. Por que eu quero dizer isso para você? Porque eu falei para você na primeira parte de visão. Não é divisão, é divisão. Amém? E eu quero levar você a compreender no teu coração nessa noite que visão não vem da imaginação. Visão que vem da imaginação não subsiste. Visão vem da adoração. Visão de Deus vem da adoração. Eles ficam lá, irmão. Eu estava vendo o filme ontem, eu acho que eu seria aquele maluco lá. Jesus está reunido, o cara está assim. O autor está falando do seu lugar de adoração. A gente fica preocupado, tentando achar saída para as coisas, problemas que a gente não consegue resolver, vazio que está dentro do coração a gente não consegue preencher, dúvidas que a gente não consegue sanar, ansiedades que a gente não consegue preencher. E a gente se levanta, irmão, de manhã e sai correndo, e tenta aqui, tenta ali, vai lá e volta aqui, tenta negociar, tenta fazer, e vai, e não tem visão. E aí sabe o que acontece quando a gente não tem visão? Também ninguém consegue ver nada da gente. Porque visão produz convicção. Diga, meu irmão, visão produz convicção. As pessoas não compram o que você vende, as pessoas compram convicção. Convicção. Você diz que é bom, você tem que vender coisa boa. Falo vender porque envolve toda atividade comercial, toda atividade. Então você tem que vender convicção. O que você faz, você tem que fazer com convicção. As pessoas compram convicção. Às vezes a gente sai da loja, nem queria levar, mas o vendedor é tão bom.
Você sai lá com um vestido amarelo, parecendo um táxi. E você sai achando que está o máximo, porque o vendedor vendeu, você ficou lindo. Não tem nada contra vestido amarelo, não. É só a primeira cor que veio na mente, irmão. Amém? Vai que tem alguém de amarelo aí, né? Foi a primeira cor que veio, irmão. Eu olhei assim, não vi. Tem um pano ali, mas não é, né? A Elaine não, né, Elaine? A Elaine não casou de amarelo. A decoração foi amarela. Agora que eu lembrei, é verdade. Era o encontro dos taxistas contra o Uber. Ainda bem que é a Elaine, né? A Elaine me ama. Outro dia ela foi fazer uma arte para a igreja. Ela voltou de lua de mel, cheio de amarelo na arte. De Elaine, dá um tempo para amarelo. Cartaz, tudo é letra amarela, figura amarela. Vou mudar um pouco. Até hoje ela não botou mais. Deixa eu ver, amarelo, né? Tanto amarelo. Esse lugar, queridos, produz uma visão. Visão produz convicção. E convicção abre portas. Aleluia. Amém. Você vai comprar alguma coisa de alguém, e aí a pessoa já está assim, ó, a postura dela já está baixa. Não sei, talvez. O que você está procurando em emprego? O que você sabe fazer? O que seja, qualquer coisa, ou isso. Irmão, convicção. Quem viu a figura do cara da paçoquinha que eu coloquei lá no grupo da igreja? Eu comprei 5 paçoquinhas. Se o sinal não tivesse abrindo, eu tinha comprado 10. Porque eu amo convicção. Eu gosto, convicção me inspira. Quando eu vejo alguém com convicção, irmão, nem estava precisando de paçoquinha, não, até que nós estávamos, né, Lucas? Estava com fome mesmo, né? Gordinho e paçoquinha. A gente precisava assim. Tá boa ainda, daquela, como é? Daquela redondinha assim. Deu até água na boca. O cara botou assim, como é que é? Sei que a crise é grande, mas a minha vontade de vencer é maior. Me dá esse pote pra cá. Me dá esse pote pra cá. O cara vende, irmão. O cara vendeu, o pote já estava quase terminando. Não, Balneário eu vejo muito essas coisas. Tempo atrás eu estava lá também, tinha um casal, um vestido de chefe de cozinha, aquele chapéu, aquela roupa bonita, e eles vendendo doce no semáforo. Tudo bem arrumado, irmão, vestido a caráter. Eu não aguentei, né? Porque eu vejo essas coisas, eu não aguento. Aí eu parei assim do lado, era bem na frente da rádio Camboriú. Escuta, o que vocês estão fazendo assim? Por que vocês estão vendendo assim? Aí ele disse assim, é que nós temos o sonho de abrir o nosso restaurante. Nós estamos vendendo esses doces, porque é o que a gente sabe fazer, para levantar recursos, para abrir o nosso... irmão, convicção é apaixonante. Convicção é uma coisa que apaixona. Sabe, irmãos, o mundo não conhece mais a igreja, porque nós demoramos para expressar convicção de que nós temos o melhor. Aleluia! De que nós possuímos a melhor verdade que o mundo pode receber. Quando o mundo vê fogo nos nossos olhos, quando o mundo vê convicção nos nossos olhos, de que nós estamos caminhando rumo à eternidade, e nós acreditamos que estaremos com Ele na eternidade, o mundo vem ao Senhor. E essa visão, ela é produzida na adoração, na contemplação. O culto é um momento de sinergia disso. O culto é um momento onde nós juntamos essas partículas do corpo de Cristo. Porque você sozinho não é igreja. Você é igreja com a igreja. Uma mão sozinha lá no chão não é um corpo.
é um pedaço de um cadáver. Mas aqui ela é corpo. Quando nós juntamos em adoração, quando nós juntamos em louvor, irmão, nós potencializamos a visão de Deus para o mundo. Aleluia. Entendeu, não? Nós potencializamos o poder de Deus. É como uma lente de aumento do poder de Deus sobre a nossa vida. Nós conseguiríamos muito sozinho, mas quando nós temos o mesmo coração, a mesma alma, voltados à adoração, há uma potencialização do poder de Deus. Se nós orarmos com o mesmo coração, se nós adorarmos com o mesmo coração, nos comprometermos a oferecer ao Senhor num culto o mesmo coração, irmão, você vai ver, eu vi isso. Eu já vi isso, cultos onde todos adoravam com o mesmo coração, irmão. Na hora da oferta, a gente levantando de cadeira de roda. Na hora dos cânticos, Deus curando pessoas. E muitos sinais eram feitos pelos apóstolos, porque todos estavam em comum, adoravam de todo o coração, tinham a mesma alma. Quando a igreja entender o seu poder, quando a igreja entender a fonte do seu poder, nós nunca vamos ficar indiferente a Deus. Nós vamos nos esforçar, porque nós sempre arrumamos tempo para aquilo que é prioridade. Nós sempre arrumamos disposição para aquilo que é prioridade. Nós sempre arrumamos força para aquilo que nós julgamos ser prioridade. Então a questão não é Deus ser prioridade, é eu ter entendimento do que a igreja é para mim e é para Deus. Nós somos o corpo mais poderoso de todo o universo. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. A adoração produziu isso. Ele fica lá adorando, irmão. Daqui a pouco ele pega. Observa que o que fala não é a boca dele. Salmo 45, versículo 1, olha aí. Não é a boca que fala, ele diz assim, ó, o meu coração transborda. Talvez, irmão, ele chegou lá com o coração vazio. Ele chegou na adoração com o coração vazio, sem sentir nada. Aí ele começou a adorar, adorar, adorar. O coração começou a encher, começou a encher, começou a encher, começou a encher. Daqui a pouco ele pega a pena, ele pega o papel e diz assim: o meu coração transborda de palavras boas, o meu coração está transbordando de criatividade, o meu coração está transbordando de ideias, o meu coração está transbordando de soluções, o meu coração está transbordando da palavra. Mas nós não temos paciência de ficar em sua presença até o coração transbordar. Esses dias alguém me fez uma pergunta interessante, pertinente. Pastor, aí a gente ensina, adora, tal. E aí a gente busca, pastor, a Deus e começa a orar, Uma pergunta boa, irmão, interessante. E quando a gente chega nesse lugar, como é que faz? Como é que é? Eu digo, a maioria de nós quando chega nesse lugar, aí eu usei um exemplo. Imagine que você vai subir o Monte Sinai. O Monte Sinai começa a subida à meia-noite, para chegar lá no topo do Monte Sinai 6 da manhã, subindo a pé. Quem tem coragem paga e sobe no camelo. Quando vê de dia, irmão, não sabe o que perdeu, porque é só uma estradinha assim, é abismo, pirambeira. 6 horas subindo de pé, para ter a visão lá de cima, onde Moisés viu no Monte Sinai, o deserto Sinai. Aí você sobe, 6 horas subindo. Quando chega lá, você olha assim, vamos embora. Não, irmão, você subiu para contemplar. Aleluia.
Aleluia. A subida foi só para você chegar lá. Quando você chegar lá, meu filho, pelo amor de Deus, contempla a beleza da sua santidade, contempla a sua formosura, permanece lá até o teu coração transbordar. Chegou lá, volta. Não, irmão, por isso tem que reservar tempo para o Senhor, tempo de qualidade, irmão, senão você vai estar só rezando. Pai nosso, Ave Maria, e aí desce e vai trabalhar, irmão. Deus não quer isso. Deus quer que você reserve tempo para Ele, que Ele quer produzir dentro de você visão, convicção, ideias, criatividade. Aleluia. Olha só, irmão, os filhos de Coré estão lá adorando. O coração começa, alguém pega apenas, o meu coração transborda de palavras boas. Aleluia, irmão. Porque quem não fica na presença de Deus transborda de palavra ruim, palavra negativa, palavra de derrota, palavra de inconstância, palavra de reclamação, palavra de crítica. Eu duvido alguém que transborda na presença de Deus, sai da presença de Deus para criticar. Não consegue. Não consegue, irmão. Quando eu quero criticar, eu entro e fico lá na minha sala de oração, aqui na igreja, fico 2 horas, irmão. Quando eu saio, depois já não consigo mais criticar. Por quê? Porque o meu coração transborda de palavras boas. Você fica lá até que o coração encha dele. E aí começa uma visão. Primeiro, ele começa a ter uma visão de Cristo. Quem transborda na presença de Deus, irmão, começa a ler a Bíblia, começa a olhar a palavra, e ele começa a ver Cristo. Ele começa a enxergar quem é Cristo para ele. Ele começa a enxergar o caráter de Cristo. E ele tem uma visão, irmão, que o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 9, ele usa como sendo do próprio Deus. E ele diz assim: amaste a justiça e odiaste a iniquidade, pelo que o Senhor te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Quem transborda na presença de Deus vai amar a justiça, irmão, e vai começar a odiar o pecado. E a unção de Deus vai começar a ser derramada sobre ele, mais do que aqueles que não oram, mais do que aqueles que não buscam, mais do que aqueles que não querem estar com Deus. Aleluia. Diga, irmão, salvação é para todos. Unção é para quem transborda. Unção é para quem vai para a intimidade. Unção é quem permanece na presença dele. Unção, irmão, é quem quer ficar lá com ele. Ele diz assim, ó: os teus vestidos estão cheirando a mirra, aloés, cássia. Ele sente o cheiro da unção. E ele entende o que Jesus significa para ele. Sabe o que Jesus significa para ele? Ele diz assim: ele está pronto para casar e eu sou a noiva. Ele está pronto para casar e eu sou a noiva. O cheiro dele diz que ele está pronto para a intimidade e eu sou a noiva. O que o mundo pode te dar, meu irmão? O que as coisas do mundo podem, o que o pecado pode te dar? Se não morte e podridão, morte, corrupção e podridão. Intimidade com Deus produz vida. Intimidade com Deus produz vida, produz palavras de vida eterna. O apóstolo Pedro, ele olha para o Senhor e diz assim: para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Ele está dizendo assim: com tudo que nós casarmos vai terminar, mas se nós tivermos intimidade contigo, nós estaremos contigo na vida eterna. Aleluia. Mais um pouquinho. Na segunda parte,
ele começa a ter uma visão do que é a igreja, a noiva. Irmão, ter uma visão do que é a igreja é ter uma visão do que eu sou. E eu disse para você que as palavras estavam ligadas, porque quando eu estou em adoração, eu tenho um reflexo do noivo. Eu começo a perceber a imagem do noivo. Então, ou melhor, o meu reflexo como igreja é um reflexo da imagem do noivo. O Senhor disse assim para Adão: te darei uma adjutora que lhe seja idônea. A palavra idônea no original significa como que diante, como um espelho. Deus está dizendo assim para Adão: Adão, a tua mulher vai refletir você, goste ou não. Meu irmão, a tua esposa é um reflexo de você. Hoje eu não quero arrumar encrenca não. Vamos falar da noiva. Semana passada arrumei a encrenca pesada. Semana toda apanhando para explicar. Pastor, eu quero falar aqui da contabilidade, não sei o quê. E pastor, que história é aquela da mãe? É um reflexo da noiva. E agora ele começa a ter uma impressão da noiva, da igreja, do que a igreja reflete ao estar exposta. E olha só, querido, vamos ver o versículo, para a gente estudar o versículo junto aqui, o versículo 10. Ouve, filha, escute, inclina teus ouvidos. Mas antes do versículo 9, só para você entender o conceito: filhas de reis estão entre as tuas ilustres donzelas, a tua mão direita está a rainha, ornada de ouro de Ofir. Versículo 10: ouve, filha, e olha, e inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai. Preste atenção aqui que tem mistério. Então o rei se afeiçoará à tua formosura, ele é teu Senhor, presta-lhe pois homenagem. Irmão, os casamentos entre reis naquele tempo, o rei de uma nação tinha por hábito casar com uma princesa ou a filha de um rei, seja princesa, filha do rei, né? De outra nação. E ele trazia isso, irmão, porque alguns teólogos dizem que esse salmo está se referindo apenas a Israel, mas não é verdade. Esse salmo está se referindo à igreja, justamente por esse texto. Esquece-te do teu povo e da casa de teu pai, então o rei se afeiçoará à sua formosura. Ele, o rei, é teu Senhor, presta-lhe homenagem. Então essa rainha, foi o problema de Salomão. Por isso eu não acredito aqui tão na plenitude disso ser referente a Salomão, porque Salomão casou com princesas de outras nações, porém ele se aculturou às outras nações por causa delas. O Messias não, o ungido não, o Cristo não. Ele chama sua noiva e diz assim: esquece de como você vivia, esquece de como você andava, esquece de quem você era no passado, e o rei se afeiçoará à tua formosura. Esquece de como você era, para de andar como você andava, e o rei se afeiçoará à tua formosura. Ele é o teu Senhor. Ó, preste-lhe homenagem, preste-lhe adoração, preste-lhe louvor. O escritor aos Hebreus diz: e os anjos de Deus o adorem. A irmã Nara falou: pelo que deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus é maior do que o meu nome. O nome de Jesus é maior do que da rainha Elizabeth. O nome de Jesus é maior do que o nome de Buda. O nome de Jesus é maior do que o nome de Hitler. O nome de Jesus é maior do que o nome de Dilma, de Temer. O nome de Jesus é maior do que o nome dos anjos. O nome dele está acima de todo o nome.
Ele é o único digno de toda adoração. Quando nós adoramos, nós nos tornamos um reflexo dele. E o reflexo da sua presença é uma resposta de adoração, é uma resposta de dança, é uma resposta de atitudes, é uma resposta de cânticos, é uma resposta de salmos. Até que, como diz o apóstolo Paulo, nós nos enchemos do Espírito Santo. Aleluia. A filha do rei está esplendente lá dentro do palácio. As suas vestes estão entretecidas de ouro. Ouro, irmão, significa redenção. Ouro significa redenção. A noiva está vestida de ouro, sabe por quê, queridos? Porque há um sinal de que o preço por ela foi pago, de que as vestes delas foram trocadas, de que ela tem aliança com Deus, de que ela tem aliança com Jesus. E ela está vestida de ouro. Ela não está vestida de trapos de imundícia mais, mas ela foi lavada pelo sangue do Cordeiro. O diabo vai chegar na tua cara e vai dizer assim: você está sujo, você está isso, você está aquilo. Você diz: não. Você entra no teu quarto e começa a adorar. E Deus começa a mostrar para você do que você está vestido. Deus começa a mostrar para você quem é o Messias. Deus começa a mostrar para você quem é Jesus. E quando você sai da presença dele, você não sai mais com um semblante derrotado, você não sai mais com um semblante caído, você não sai mais com um semblante abatido, mas você sai como uma noiva pronta para entrar na igreja, como uma noiva pronta para entrar no casamento, como uma noiva do dia mais alegre da sua vida. Aleluia. Deus disse lá atrás: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. O seu DNA vai estar ligado ao dela. Quando nós entramos na presença dele, o nosso DNA se torna o DNA dele. Não há semeadura de intimidade sem que nós venhamos a estar com ele em rendição. Diga, meu irmão, minha irmã, diga para ele: Jesus não estupra, Jesus casa. Jesus não fica. Jesus não dá selinho. Jesus casa. Jesus é de aliança. Ele é um Deus de aliança. Aliança. Ele não tem intimidade com quem não está de aliança com Ele. Não tem adoração com quem não está em aliança com Ele. Ele diz assim, a igreja diz para Ele: eu sou do meu amado. E Ele diz: o meu amado é meu. Eu sinto um ambiente de glória aqui, irmão. Ele está ansiando por você. Ele está ansiando por você. Ele deseja intimidade com você. Mas muitas vezes nós ficamos gerando culpa, como a Sulamita. Não olha para a minha pele, ela está queimada do sol. Os meus irmãos me venderam, me colocaram para cuidar de uma vinha de um estranho. Mas ainda assim ela chega para o rei e diz: ó rei, não olha para como eu estou, mas me conduz às tuas recâmaras, me conduz ao teu lugar secreto, me conduz a um lugar de intimidade. Mesmo estando suja, eu ainda desejo intimidade. Versículo 14, nós estamos quase encerrando. Em vestidos de cores brilhantes será conduzido ao rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Aleluia. Irmão,
Se nós andarmos com Ele, irmão, os nossos discípulos entrarão na sua presença. Aqueles que nos seguem entrarão na sua presença. Aqueles que caminham com a gente também desfrutarão da sua presença. Aqueles que resolvem nos seguir, irmão, não vão ficar com a gente vai levar para Ele. Nós não vamos fazer discípulos para nós vamos conduzi-los à sua presença. Todo mundo que faz discípulo para si, meu irmão, está produzindo mais uma religião. Nós fazemos discípulos para Ele. É a presença dEle que nós devemos querer. É na presença dEle que nós devemos estar. A minha presença, você pode gostar de estar comigo, querido, mas olhe, eu não vou poder estar tanto assim com você, a não ser que você queira ir para a presença dEle comigo, a não ser que você queira me seguir até lá. Eu posso levar você a esse lugar, mas eu não vou ficar lá fora contigo. Nós não somos agentes de viagem. A igreja não é uma agência de viagem, onde nós mandamos as pessoas para lugares que nós não vamos. Deus nos chamou para ser guias. O guia diz assim, vem comigo. Come here. Vem comigo. A religião não diz, entra lá, vai lá você. Jesus disse assim acerca deles: eles mandam os outros carregarem fardos, porém eles nunca os carregam. Nós somos guias, pastores do povo de Deus, amém? Diga para o irmão, vem comigo, irmão. Vamos ao lugar da intimidade, vamos ao lugar da adoração, vamos ao lugar da presença do Rei. Vamos entrar nas suas recâmaras, vamos desfrutar da tua majestade, vamos beber do seu cálice, vamos beber do seu vinho, vamos comer das suas uvas, vamos entrar nas recâmaras do Rei. Pastor, eu não conheço, eu não sei que lugar é esse. Então, meu querido, começa a seguir a gente, vai. Procura algum adorador perto de você, procura algum apaixonado. Irmão, não reflete gente fria não. Procura adorador apaixonado, procura adorador rendido, procura adorador que entusiasmado, e começa a seguir ele, irmão. Você vai parar no mesmo lugar que ele entrou. O negócio com Deus é fogo, irmão. Quando o Senhor estabelece o fogo no tabernáculo, ele diz assim: e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. E o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. E o fogo arderá continuamente no altar. O fogo é de Deus, a lenha é minha. O fogo é de Deus, mas a lenha tem que ser nossa, irmão. Nós temos que cortar a lenha, nós temos que levantar de manhã e levar a lenha para o altar e manter o nosso fogo aceso. Não podemos desejar, irmão, estar num lugar que nós não estamos dispostos a pagar o preço. Então eu vou desistir, pastor. O problema é teu. Deus não desistiu de você. Sabe por que Deus continua insistindo contigo? Porque Ele olha para você e não vê como você está. Deus tem visão. Ele vê como Ele te planejou. Ele vê como Ele te fez. Ele vê a tua imagem como Ele te criou. Ele olha para essa imagem deformada, para esse complexo de vira-lata e diz assim: não foi assim que eu fiz. Eu te dei uma visão, eu estabeleci o teu propósito. Mas nós precisamos nos levantar, queridos, e nos mover em direção ao Senhor, nos mover ao lugar de intimidade. Pastor, mas está vazio, o tanque está seco, eu não sinto nada. Irmão, na tempestade, olha para mim, na tempestade o lugar mais seguro é o barco.
Tem gente que vê a tempestade e se joga do barco. Eu nunca consegui entender isso. Pastor, estou desistindo, não vou mais na igreja, porque as coisas estão difíceis demais. Querido, o barco é o lugar mais seguro. Pastor, mas a igreja está uma bagunça. Irmão, a arca de Noé também era uma bagunça, mas só estava vivo quem estava dentro. Só estava vivo quem estava dentro, meu irmão. Aleluia. Quem estava fora estava se afogando, irmão. Tinha girafa com cobra, tinha cobra com jacaré, tinha jacaré com passarinho. Irmão, estava uma bagunça, mas era o lugar de vida eterna. Vou parar, vou desistir, vou sair da igreja. Está quase terminando, irmão. Aguenta mais um pouco. Versículo 15. Com alegria e regozijo serão trazidas, elas entrarão no palácio do rei. Em lugar de teus pais estarão teus filhos. Tu os farás príncipes sobre a terra. E você está perguntando agora, onde vai dar isso? Colossenses 1,14, Paulo diz assim: e ele, o rei, nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Em lugar do reinado de Adão, que Adão entregou a Satanás, esquece da casa dos teus pais, esquece daquela vida, esquece daqueles costumes, e através de ti, em lugar dos teus pais, serão os teus filhos. Jesus está dizendo assim: você será uma família real, você produzirá príncipes, você levantará príncipes, você será pai e mãe de nações. Você, em lugar de Adão, você gerará filhos para o rei. Farei lembrado, versículo 17. Farei lembrado o teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Jesus está na casa de Simão. Aleluia. Chega uma mulher pecadora e ela traz um vaso de alabastro com um unguento caro. Esse unguento, irmão, era o ganho da vida dela anterior. Esse unguento era quem ela era. Esse unguento era resultado daquela vida antiga que ela tinha. E ela entra, irmão, debaixo da mesa, e ela pega aquele vaso, ela quebra, e ela começa a ungir Jesus. Irmão, o salmista tinha visto isso há milhares de anos atrás. Ele diz assim: o seu perfume é de mirra, o seu perfume é de cássias, o seu perfume é de aloés. Essa mulher entendeu, e ela pega o seu passado, coloca aos pés dele, e ele diz assim: onde for pregado esse evangelho, de geração em geração, o que você adorou, como você adorar, será lembrado, será lembrado. Ela entendeu, irmão. A maneira como você adora determina o teu legado. A maneira como você adora determina como você será visto no futuro. Não é o que você deixou, não é o que você produziu. No céu não tem nada a ver com isso. No céu serão lembrados quem adorou ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Fique de pé comigo. Ó, meu irmão, vou falar uma coisa para você. Eu entreguei todo o recado de Deus para você nessa noite. Se essa palavra não conseguiu produzir vida em você,
A partir daqui eu jogo a bola para você. Dê uma resposta a Deus por essa palavra. Dê uma resposta a Deus por essa palavra. Agora é com você. Os olhos do Senhor estão sobre você. Dê uma resposta para Ele. Santo, 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 Tu és Santo, Santo, Tu és Santo, Santo, Tu és Santo, 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 Tu és Santo, 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 declare que Ele é digno, digno, Adoro. digno, 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 Tu és digno, 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 Tu és digno, 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 Jesus, 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 Eu contemplo a tua glória. eu contemplo a tua graça, nos movendo em seu poder, transbordando esse lugar. Larará, 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 adorando junto aos anjos, com a glória em suas asas, como a voz de muitas águas, posso ouvir o seu cantar. Santo, 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 Tu és Santo, Santo, Tu és Santo, 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 Santo. Queridos, eu quero fazer um convite especial nessa noite. De acordo com aquilo que eu ministrei nessa noite, eu vou fazer um convite muito simples, que vai ser bem fácil de entender. Eu vou perguntar nessa noite
Se alguém quer virar crente, eu acho que é a melhor forma de você entender hoje. Eu quero virar crente. Eu não vou dizer para você o que você vai ganhar com isso, porque eu já preguei. Mas nós queremos te receber no corpo. Nós queremos te receber no corpo. Nós queremos ligar na terra para que seja ligado no céu. E se você quer ser crente hoje, virar crente, tudo que você tem que fazer agora, se você creu no teu coração, é fazer assim para mim ver você. Alguém acompanha essa jovem para mim, por favor? Corre! E vou fazer um segundo convite para alguém nessa noite. E eu termino a pregação domingo passado. Que quer voltar ao primeiro amor. Quer voltar à intimidade. Você também vai vir à frente. Vem aqui, traz aqui elas aqui na frente, por favor. Vem aqui, vem mais pertinho. Alguém ajuda ela com o bebê, por favor. Pastor, eu quero me reconciliar com o Senhor. Por algum motivo eu me entristeci.